Ontem foi uma bênção, hoje eu tenho certeza que não será diferente. Eu fui para casa ontem louvando e adorando o nome do Senhor pela estrada, porque meu coração estava realmente muito feliz, muito satisfeito com Jesus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para diante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, aleluias. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus poderoso, magnífico tu és, meu Pai. Em palavras e em obras tu és grande, Senhor. Nesta noite tu já tens falado ao seu povo através de louvores emocionantes que tivemos aqui, louvores ungidos pelas tuas mãos. E neste momento o Senhor vai falar através de sua palavra. Fala, derrama seu Espírito, derrama sua unção. Oh Deus, glorifica a sua igreja para que o seu nome seja glorificado. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode tomar o teu assento, sempre glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós estávamos vindo de Toledo para cá, e o meu carro havia secado a água do motor, e eu não sabia, a água estava baixa, e ele começou a dar um chiado, e começou a querer esquentar. Então eu parei aqui no posto, na entrada da cidade, peguei 5 litros de água, coloquei dentro da botija ali, e o carro engoliu toda aquela água. Logo ele ia deixar nós na mão dentro de instantes. Mas quando eu desci do carro, estava quentinho ali, bem confortável, o ar estava ligado. Mas quando eu desci do carro, bateu aquele vento forte, aquele vento frio, gelado. Eu olhei para o Senhor e falei: o Senhor confirmou a palavra que eu tinha preparado para esta noite. Pois aquele vento era mesmo o vento que numa noite açoitou o barco dos discípulos ali no mar da Galileia, e eles se viram em desespero, se viram desamparados. Eles passaram por sérios momentos, por momentos de provação ali naquelas águas, mas mais para frente nós veremos do que o Senhor Deus é capaz. Eu quero começar dizendo para você que Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Você já imaginou um grupo de pessoas ali, 13 homens, à beira de um mar, e de repente alguém chega para você e diz assim: entra vocês 12 no barco e eu vou aguardar por aqui e depois eu alcanço vocês. O que você diria para essa pessoa? Ontem nós estivemos ali em Porto Mendes e algumas lanchas chegavam e saíam da beira do porto ali, e eu estava olhando aquelas águas balançando, e naquele momento eu lembrei que Jesus caminhou por cima das águas, e isso trouxe à minha memória este texto. E ali eu vejo aquelas pessoas aí tirando aquelas lanchas de água, da água. Enquanto eles estavam dentro da lancha, eles estavam secos, mas no momento de tirar, eles tiveram que colocar os seus pés na água, e seus pés se afundaram. E eu pensei: o Senhor Jesus Cristo realmente é maravilhoso em obras, é realmente maravilhoso em tudo que faz. Ele chega para os discípulos e diz: olha, vão na frente vocês, vão adiante. Ele não falou: anda alguns metros para dentro do mar da Galileia e me espere, que eu estarei embarcando com vocês. Ele disse: vá adiante,
Eu gostaria de estar lá para saber o que os discípulos pensaram naquele momento. Talvez alguém ali no meio dos próprios discípulos pensou: esse homem realmente é louco, esse homem é doido. Como é que esse homem vai nos alcançar se nós vamos de barco, se o mar é profundo, se o mar ali é bravo, o vento açoita as águas, as ondas são fortes? Parece até que eles não conheciam o Deus que andava juntamente com eles pelas terras. Ele foi orar, porque Jesus, se você pegar toda a sua vida terrena, a qualquer momento que ele estava para fazer um milagre, para fazer ali uma cura ou uma salvação, ele sempre orava. Ele adorava os momentos de solidão, os momentos para ficar só. Quando ele foi lá para o deserto, ser tentado por Satanás, ele poderia ter levado pessoas em seu auxílio, mas ele não levou, ele foi sozinho. Quando ele recebeu a notícia que João Batista havia sido morto, decapitado por Herodes, ele pegou um barco e saiu para dentro do mar, porque os momentos de solidão era o momento que Jesus orava, era o momento que ele se colocava diante do Pai. Quando ele escolheu os 12 discípulos, você pode pegar ali no livro de Mateus, ele orou durante toda uma noite. Eu vi aqui o pastor Valdir falando: Deus colocou em meu coração de convidar o presbítero Antônio para estar na direção da igreja. Deus confirma a nossa oração, o nosso pedido, quando nós oramos e colocamos tudo aos seus pés. Quando nós não colocamos diante de Deus o nosso pedido, o nosso desejo, tudo se torna um desastre, se torna algo totalmente inconcebível, porque nós não pedimos a excelência, nós não pedimos a permissão daquele que tem toda a excelência no céu e na terra, toda a majestade, toda a glória. Portanto, quando você tiver que pedir uma bênção para o Senhor, quando você tiver que tomar uma decisão na sua vida, ora ao Senhor nessa direção, e Ele vai realmente estender a sua mão, Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sendo partido da Trindade do Espírito Santo, juntamente com Deus Pai, Ele jamais tomava uma decisão sem antes pedir a permissão para Deus. Quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele poderia com certeza chegar e falar: ó Lázaro, levanta e vem para fora, porque eu te ordeno. Não, primeiramente ele glorificou o nome do Senhor, ele glorificou o nome de Deus. Ele falou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Não digo isso porque o Senhor não me ouve, mas para que a multidão acredite que o Senhor me enviou. Busque a direção de Deus em todos os momentos. Obedeça a palavra do Senhor. Nós vemos aqui os discípulos obedecendo a palavra de Deus. Eles entraram naquele barco e saíram mar afora. Se você for ver todas as passagens em que Jesus dizia alguma coisa para os seus discípulos, eles jamais contestavam uma palavra do Mestre. Eles jamais se levantavam contra o seu pastor. E por isso eu digo para você nesta noite: aqui está o nosso pastor presidente. Jamais se levante contra o seu pastor. O pastor é o representante legal de Deus aqui na terra. O pastor é o representante legal das ordens celestiais que tem para o seu povo aqui no ministério terreno. Aleluias. Quando nós desobedecemos o nosso pastor, automaticamente nós estamos desobedecendo a Deus, porque Ele é um representante legal de Deus na terra. Os discípulos, eles obedeciam Jesus ao pé da letra, tudo que Jesus dizia, eles faziam. Eles entraram naquele barco e eles aguardaram Jesus até madrugada. Eles foram, o vento começou a açoitar as ondas, e as ondas começaram a carregar aquele barco para mar adentro, e eles ficaram aguardando. Eu não sei porquê, mas eles sabiam que Jesus ia aparecer a qualquer momento, porque eles não iam ficar esperando apenas por esperar. Eles não iam ficar esperando porque talvez Jesus ia pegar outro barco e alcançar eles, não. Eu acredito que os seus olhos estavam ligados no horizonte, falando: a qualquer momento Ele vai aparecer. A qualquer momento esse Jesus que está fazendo um monte de milagres, um monte de sinais, de maravilhas por aí, Ele vai aparecer. E eu digo para você, de repente você acha
que o poder de Deus está demorando na sua vida? Você acha que a tua unção que você já deveria ter recebido ainda não chegou? Mas eu profetizo nessa noite: espere com paciência no Senhor. Logo você vai ver Jesus despontando na sua vida e exaltando a sua vida e o seu ministério, porque Ele não é um Deus de promessa, mas Ele não é apenas um Deus de promessa. Ele é um Deus de promessas, mas é um Deus que cumpre promessa, e Ele é fiel e justo para fazer muito além daquilo que te prometeu, daquilo que me prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não disse para aqueles discípulos: vá, enfrente o açoite das águas, enfrente o vento, enfrente esse mar bravio. Não, Ele falou: vai adiante, entrem no barco e vão adiante. Ele não disse assim: vocês vão pegar uma tempestade e vão caminhar sobre as águas e vou lá salvar vocês. Ele não foi querendo bancar o super-homem, o Batman, o Homem-Aranha, não. Ele falou: entrem no barco e vão adiante. Ele não falou: vai ter ondas fortes, vocês, eu estou provando a sua coragem, eu estou vendo até que ponto vocês vão confiar em Deus. Não. Vão adiante, porque eu quero dizer para você nessa noite: se Deus falar para você, entre no barco e vá até o final. Entre no barco que Ele mandou e vá até o final, porque se Ele disse que vai te encontrar do outro lado, é porque Ele vai encontrar do outro lado. Se Ele disse que vai te esperar do outro lado, Ele vai esperar do outro lado. E se você ainda não estiver lá do outro lado, Ele vai vir caminhando sobre as ondas, Ele vai vir acalmando o mar, acalmando a tempestade, para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Se Ele disser para você: me encontre do outro lado, não hesite, vá, porque Ele vai te encontrar. Se Ele disser: eu vou te alcançar no meio do mar, vá, porque Ele vai te alcançar. Aleluias. Esse Deus, Ele faz todas as coisas por você e por mim. Quando Ele manda, nós não podemos hesitar. Quando Ele envia, nós não podemos hesitar. Teve pessoas que chegou para mim nessa semana: então, você está indo para Marechal Cândido Rondon, pastor? Eu falei: estou indo sim. Mas e a tua casa? Vai ficar aí. Se a minha filha resolver ficar aqui e não for, ela vai ficar morando na minha casa. Mas e a tua vida aqui? E a tua igreja? Eu falei: eu já entreguei o ministério aqui, já repassei. E o pastor Valdecir vai estar repassando para um outro irmão. Mas e aqui o teu emprego? Eu falei: o emprego já era, o emprego da minha esposa também já era, do meu filho também, ele já anunciou que vai largar o emprego. Não deve hesitar em momento algum. O crente não deve hesitar quando o ID de Jesus chega na sua vida. Quando Jesus disser: vá, vá. Quando Jesus disser: venha. Mas não hesite diante de Deus. Não hesite diante de Deus, diante daquilo que Deus está colocando na sua mão, está colocando na sua vida. Não hesite diante da glória daquele que é todo poderoso, daquele que criou o céu e a terra, daquele que caminhou sobre o mar, daquele que acalmou a tempestade, daquele que chegava para o morto: se levante, e o morto levantava, daquele que chegava diante do cego e falava: vê, e o cego via. Não hesite diante do enviado, quando Deus quiser te enviar. Coloque a sua vida aos pés do Senhor quando Ele te enviar. Se é de tua vontade, o Senhor confirme, porque Deus tem confirmado na minha vida que eu não ficaria em Toledo, e hoje Deus está cumprindo as suas promessas na minha vida, e eu louvo e adoro esse Deus, porque eu tenho obedecido a Ele e esperado no seu tempo nas suas promessas. Mas e se quando Jesus te enviar, você enfrentar uma tempestade lá no meio do mar? E se quando Jesus te enviar, o vento bater na sua janela, o vento bater na sua porta, qual seria a tua reação ou a minha reação, se de repente as dificuldades, as lutas e as tribulações penetrassem na nossa vida e nós não víamos a saída do vale, nós não víamos o final do mar? Eu falei que nós não devemos hesitar, mas fica firme nas promessas. Grande soberano Deus. Se Ele prometeu te exaltar, Ele vai te exaltar. Se Ele prometeu te sustentar, Ele vai te sustentar. Se Ele prometeu que você teria o teu ministério, Ele vai providenciar o teu ministério. Se Ele providenciou com as coisas materiais para você, se Ele prometeu, Ele vai
coisas materiais. Eu aprendi a conviver, como o apóstolo Paulo diz, com o pouco e com o muito. Eu, para a honra e glória do Senhor, eu já tive muito, mas também já tive pouco. E aos poucos a gente vai se adaptando à vida a qual o Senhor tem nos incumbido. O crente tem aquela luta. Às vezes a fartura chega e parece até que é demais. Você olha para o céu e fala: ô Senhor, parece que eu não mereço tanto. De repente tudo parece que vai e tudo está vazio. Aí chega aquele ponto de necessidade, chega aquele ponto ao qual o apóstolo Paulo chegou. Aí você olha e fala: oh meu Deus, eu tinha tanto e agora tenho tão pouco. Hesitação na hora da tempestade. Se nós hesitarmos na hora da tempestade, nós não vamos conseguir sair do outro lado do mar. Se nós hesitarmos na hora da tempestade, nós não vamos atravessar o deserto. Se nós hesitarmos na hora da tempestade, Jesus não virá caminhando sobre o mar para vir de encontro e estender a sua mão. Aleluias. Eles estavam ali naquele barco, e a Bíblia diz que aquele barco começou a bater o vento contrário. Eu investiguei sobre o que seria o vento contrário dentro do mar. O vento contrário é aquele vento que nem vai para frente, nem para o lado, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a retaguarda. O vento contrário é um vento que fica girando em torno de si próprio. Ele fica girando, girando e não sai do lugar. Talvez os discípulos, eles tentaram ali navegar para a margem, eles tentaram voltar para onde o Senhor Jesus estava, mas eles não conseguiam, porque aquele vento contrário não deixava eles sair do lugar. Talvez o Senhor Jesus enviou aquele vento para provar a fé dos discípulos, para provar que Ele realmente podia em todos os fenômenos da natureza. O vento contrário muitas vezes bate na minha vida e bate na sua vida, e nós começamos a circular ali num lugar só, e dá a impressão que nós não vamos para frente, nem para trás, nem para o lado. Nós ficamos ali desesperados, esperando a resposta do Senhor. Dá a impressão que o freio de mão está puxado, nós aceleramos, não vai. Nós engatamos a ré, parece que ela remonta e de ré não vai também. A vida do crente é assim. O vento contrário está na Bíblia, não é só para dizer que é um vento contrário. Ele está na Bíblia para dizer para mim e para você: no mundo terei tribulação. Verdade. No mundo tereis vento ao contrário na sua vida. No mundo passarás por necessidade. No mundo passarás por luta. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que vela por você e por mim. Tem um Deus que estende a sua mão todos os dias. E se nós soubermos alcançar esta mão, nós sentiremos o toque dessa mão todo dia, na minha vida e na sua vida. Eu não sei o que aconteceu a partir daquele momento. A Bíblia diz que os discípulos, eles ficaram quase desesperados quando eles viram Jesus caminhando sobre o mar. De repente, Jesus sobe para o barco e aquele vento se acalma. Aquilo vira uma brisa, o açoite das ondas se acalma e tudo fica parado. Oh, glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Nós vemos aqui esses homens olhando talvez para o Senhor Jesus Cristo e falando: esse homem nos surpreende a cada dia. Você sabe por quê? Porque até aquele dia eles conheciam Jesus que curava cego. Até aquele dia eles conheciam Jesus que salvava. Até aquele dia eles conheciam Jesus que perambulava de cidade em cidade fazendo bem. Mas naquele momento em diante eles conheceram Jesus que acalmava a tempestade, que andava sobre o mar, que o mar obedecia, que o vento obedecia. Aquele Jesus que falava para as estrelas: desce sobre o mar, ela poderia descer. Ele segurou o globo da terra na palma de suas mãos. Ele segura sobre o globo terrestre. Eles passaram a conhecer não só o Jesus de milagres, mas o Jesus de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles conheceram um outro Jesus naquela noite. Eles conheceram Jesus que eles ainda conheciam, aquele Jesus de milagres, aquele Jesus bonzinho. Eles talvez nem imaginavam todo o poder e toda a glória que aquele homem tinha. Estava representando o Filho de Deus na terra. Ele estava se representando como Deus, como parte do Espírito Santo da Santíssima Trindade.
Mas eles não conheciam, não achavam que poderia ter alguém capaz de dominar o vento, alguém capaz de dominar o mar, alguém capaz de chegar-se para a fúria da natureza e dizer: aquieta-te vento, acalma-te mar. Aleluia. E o vento e o mar se acalmando. Portanto, se o vento bater na sua janela, clame o Senhor Jesus Cristo, clame esse Deus maravilhoso, que Ele vai dizer na sua vida: aquieta-te mar, acalma-te vento. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero te apresentar esse Jesus nesta noite. Eu quero apresentar esse Jesus que te tira do fundo do poço e te coloca onde ninguém acredita. Eu quero te apresentar o Jesus que acalma vento e tempestade, o Jesus que vai abençoar a tua casa e a tua família todos os dias. Oh, maravilha! Nós vemos aqui o irmão Erno dando testemunho aqui de seu filho que vai nascer, a alegria a qual ele está, a felicidade, a confiança que ele está. Quando se diz que alguém vai para o hospital, até mesmo para se ganhar um filho, as pessoas ficam apreensivas. Mas o homem de Deus, ele fica firme na rocha, confiante, sabendo que Deus vai dar a vitória. Se coloque de pé nesta noite. Aleluias. Eu não quero ser enfadante. Aleluias. Mas eu quero que você compreenda. Quando o vento bater na sua janela, clame o Senhor Jesus Cristo. Quando a água começar a bater ali pela barriga de Cristo, quando tudo parece que não tem mais jeito, clame ao Senhor. Clame a esse Deus que anda sobre as águas, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que nesta noite está aqui presente e nós podemos sentir através dos hinos aqui entoados, Ele realmente se faz presente. Os hinos entoados a Deus não são hinos, não são músicas normais. Nós percebemos ali uma unção, nós percebemos ali algo extraordinário, algo diferente, quando alguém louva o nome do Senhor. É muito fácil cantar uma música mundana, mas você já reparou que é difícil quem tem coragem de vir aqui, pegar o microfone e louvar o nome do Senhor? É porque quem louva o nome do Senhor tem unção de Deus, tem unção de Espírito Santo na sua vida. Não é à toa que Deus coloca você aqui para louvar o nome dEle. Não é à toa, porque isso é uma responsabilidade. Isso é algo que nem todos vão sentir o prazer. Eu gostaria de fazer um convite especial para todos, para quem sentiu que a palavra tocou no seu coração. Nós estamos em poucos. Eu gostaria de convidar todos para que se dirigisse aqui à frente nesta noite. Aleluia. E eu quero levantar um clamor nesta noite. Todos que estão presentes, em nome de Jesus Cristo, se aproximem, por favor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui levantando um clamor neste momento para a esposa do irmão Erno, que está lá em Toledo no hospital, a irmã Josimara. Eu quero que vocês coloquem ela e o seu filho agora na presença de Deus. Como homem de Deus e como mulher de Deus, eu quero que agora nós estendamos as nossas mãos para o alto e oramos por essa irmã que está no hospital. Porque um dia todos nós passaremos por isso, nós já passamos, mas outros passarão. E nós vamos orar intercedendo por ela. Aleluia. Deus poderoso e amado, Maravilhoso e eterno. neste momento, Deus, ao qual sua igreja se reúne diante de seu santo altar, meu Deus, eu quero agradecer e louvar o teu santo nome. Eu quero neste momento colocar no Moéder a Josimara diante de ti, Senhor. Meu Deus, ela está ali naquele hospital para dar a luz, para trazer mais um varão ao mundo. E nós teremos aqui o prazer de apresentar essa criança e dizer que o céu está feliz, pois mais uma vez um homem foi trazido a essa vida. Abençoa, Senhor, enche de unção, enche de força a vida dela ali naquele hospital. Meu Deus, que não seja a mão do médico ou da parteira, mas que seja a sua
tua serva para a sua casa. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero agora, nesse momento, que você escolha uma pessoa aqui, que não seja o seu esposo ou a sua esposa. E você chega para ela e diz: olha, se você está passando pelo vento, Jesus vai acalmar essa tempestade. Amém. Em nome de Jesus, escolha uma pessoa. E eu quero tirar para o meu pastor aqui. Jesus está contigo. E não importa a tempestade, Ele vai estar caminhando sobre as águas juntamente contigo. Em nome de Jesus Cristo. Recebe a vitória. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Você pode tomar o... Eu já vou estar encerrando. Aleluia. Glórias a Deus. E eu quero, pastor Valdir, quero dar um trabalho nessa noite. Amém? São essas a minha palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Que bênção. Aleluia. Está aí o presbítero Antônio, sua esposa, seus filhos, né? Os irmãos ainda não conhecem nós, né? Não conhecem todo mundo. Eu não apresentei ninguém para o irmão ainda, né? Ele esteve ali em Santa Helena, na hora da apresentação dos obreiros de Rondão. Ele ficou com os olhos desse tamanho, né? Para ver todo mundo. Quem é que vai estar do meu lado, quem é que vai estar ali. E como faltou irmãos, aleluia, então ele não ficou sabendo 100%, né? Mas como ele disse, estarei aqui, né? Ele estará aqui trabalhando ao lado dos irmãos, e eu também, amém? Aleluia. Foi tão lindo, foi tão emocionante hoje, quando ali em público fizemos a transferência de posse, né? O irmão assumindo ministerialmente essa congregação, e eu disse para ele palavras que, se você ouvisse, você também choraria, né? Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, não tem palavras para nós explicar o que está acontecendo. Alguém pergunta por quê e o porquê, e ainda vem o porquê dos porquê, né? E não tem resposta. Não tem como alguém responder. Aleluia. Mas o Senhor sabe fazer a obra no tempo dele, na hora dele, da forma dele, né? Então está aqui o presbítero Antônio. Ele vai levantar aqui uma pessoa para segundo dirigente, vai levantar aqui uma pessoa para terceiro dirigente da congregação. Ele vai formar uma diretoria aqui, né, para trabalhar com a igreja de uma forma geral. Então se envolva, venha para cá, coopere com ele, terça-feira, quinta-feira, sábado e domingo. Hora nenhuma deixa ele aqui sozinho, né? Hora nenhuma deixa ele aqui só com a família, para que não aconteça, né, dele falar: irmãos, tem que vir para cá, tem que vir para a igreja, né? Quando não dá para vir para a igreja, comunica o pastor, diz: olha, pastor, eu não vou poder ir na igreja hoje, porque estou com tal compromisso, né? Aleluia. Porque muitas vezes não é importante o pastor saber tudo que nós fizemos em casa, né? Tudo que a gente ouve na rua, tudo que ouve no trabalho, não é importante o pastor saber. Porque de repente Deus vai usar o pastor numa palavra para falar com a gente, aí a gente fica duvidando: será que é Deus mesmo? Mas eu falei tudo para ele, né? Falei tudo para o pastor, eu contei para a esposa dele, eu proibi minha esposa de contar tudo o que ela sabe para mim. Alguém chega até ela, conta toda a história para ela, e eu disse para ela: eu não quero saber, né? E ela mesma testifica para as pessoas, dizendo: olha, o pastor não sabe nada disso, né? Por que não sabe? Por que eu não quero saber? Porque se Deus me revelar alguma coisa em cima, mandar pregar uma palavra em tal assunto, eu não prego.